Agora vamos falar um pouco sobre a graça, né, no antigo, aliás, a graça segundo a visão da igreja, a doutrina da graça, né, e nossa primeira definição, né, de graça, ela vem a partir de Santo Agostinho, né? Mas bem antes, os próprios padres da igreja já tinham uma definição de graça, né? Eles viam a graça como uma ação do Espírito Santo, né? A própria habitação do Espírito Santo no homem, ou uma divinização, né, do próprio homem. Esse é o termo que eles mais usam, né? Divinização. Mas é em Santo Agostinho que nós vamos encontrar um debate, uma explicação mais acirrada sobre a graça, justamente porque Santo Agostinho ele combatia, né, muitas heresias, e uma dessas heresias era o pelagianismo, né? Então, a graça em Santo Agostinho vem com o termo de auxilium, né? Auxilium, socorro, ajuda, auxílio ao homem. Isto é, uma ação de Deus que move o homem à justificação. E pelo catecismo da igreja, né, nós vamos ver aqui, vocês com certeza já também leram, né? A justificação do homem, né, seria esse apartar, né, sabe, separar, né, o homem do próprio pecado, porque o pecado contradiz o amor de Deus, né? E então, separando o homem do pecado, essa justificação purifica o coração do homem. Então, aqui o Catecismo, em 1990, diz que a justificação ocorre graças à iniciativa da misericórdia de Deus, que oferece o perdão. A justificação reconcilia o homem com Deus, liberta-o da servidão do pecado e o cura. E depois tem toda um discurso sobre a justificação, o que é que ela faz, o que é realmente ela. Então, mas já temos uma ideia do que Santo Agostinho já dizia, né, desde sempre, né? E depois essa definição em Santo Agostinho, né, ela vai prevalecendo até o período medieval, até a escolástica, né? Já com a escolástica, nós vamos, né, que seria ali o período da igreja que mais se dedicaram aos estudos, né, sobre as doutrinas da igreja, sobre as definições de dogmas, né? Então nós temos inclusive São Tomás de Aquino faz parte desse período, né? Então eles ali compreenderam, né, o que seria a graça e precisava definir, né, a graça, separar a graça em outros elementos, né? Então nós vamos ter com a escolástica a graça como um dom, né? Aí daí vem a separação, dom criado, dom recebido de Deus, né? O dom increado, a graça increata, né? Um dom que vem do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo que é esta graça. Então, na Idade Medieval, na Idade Média, nós já vamos ter duas posições sobre a graça, né? Aquela posição de Santo Agostinho e uma posição da escolástica. E a posição agostiniana diz assim: Deus sustenta a faculdade da vontade humana com a graça para o cumprimento do bem. E esta tese ela foi muito sustentada, né, por Vitor Hugo, né, e pela escola franciscana, né? Essa ideia que Santo Agostinho já trazia em si, né, sobre a graça, né, em sua doutrina, né, que era um auxílio, um socorro, uma ajuda ao homem, foi defendida, né, por Vitor Hugo, pela escola franciscana e por outros, com certeza também. E
como disse Santo Agostinho e esses defensores da doutrina agostiniana, diziam que é sim uma ajuda, né, um socorro doado à vontade humana para fazer o bem. Portanto, era uma virtude pensada como energia, né, uma oferta de Deus ao homem que se manifesta, por exemplo, como amor, né, o desejo, como atração que sustenta o homem na reta via do bem. Então, é assim que a tese agostiniana, defendida, né, por estes pensadores, né, Escola Franciscana, Victor Hugo e outros, né, viam a graça, né, como este auxílio, este amor, colocado na vontade humana, que direcionava a vontade humana para a reta via, para o cumprimento do bem. Então era como se fosse algo mais moralista, né, mais como algo moral mesmo, né? E já a escolástica, né, ela já tende a ver a graça mais pelo sentido espiritual, né? Então ela via a graça como uma virtude a ser interpretada, né? Então era uma virtude que eles depois definem como hábitos, né? Hábitos. Hábito seria o quê? Uma modificação, a graça seria este hábito que modificava permanentemente a alma virtuosa, né? A ponto de quase se tornar como uma segunda natureza do homem. Desse modo, o conceito de graça se transforma em qualidade permanente da natureza humana que habilita o homem a ter uma relação com Deus. Ou seja, a graça para a escolástica seria esse hábito, né, esse hábito que colocaria de maneira estável, permanente e sobrenatural a natureza humana voltada, habilitada a ter uma relação com Deus, uma relação que fosse permanente. Então, aqui no catecismo ele diz que a graça habitual é dada pela graça santificante, que depois nós vamos ver essas definições também: graça habitual, graça santificante, graça data, né, que todas essas definições nós vamos ver quando entrarmos na disciplina de espiritualidade, porque, como eu disse, né, anteriormente no vídeo passado, estão muito interligadas a graça e espiritualidade. Então, o homem era habilitado, né, pela graça de Deus, por esta virtude, né, a ter uma relação com Ele. Então, de certa forma, era uma disposição do próprio homem a uma relação a Deus. Depois nós vamos nos aprofundar nisso, porque Karl Rahner, ele tem realmente uma tese muito semelhante a esta, né? Então é interessante depois nos aprofundar mais a respeito disso. Mas essa passagem de conceito, né, agostiniana para a graça, né, na escolástica obscurece o próprio sujeito da ação, que é o Espírito Santo, né? Se a escolástica diz que a graça era criada, né? Então era uma graça que era colocada no homem, que o habilitava para ter uma relação com Deus. E aí começaram a se interrogar: e o Espírito Santo, que é a graça increada, como fica, né? Ele não é o sujeito da ação. E então essa parte aí do Espírito Santo ficou meio que obscurecida pela ideia sustentada, né, pela escolástica, né? E nesse sentido, a graça ela passou a ser vista mais como uma qualidade dada à natureza humana, que produzia,
né, a transformação da própria natureza humana, mas, né, sem perder a sua identidade, né? Então, é, era vista como uma qualidade dada ali, interna, implantada, criada no homem, né, que não fazia com que o homem perdesse a sua identidade humana. Porém, né, o Espírito Santo, o sujeito da ação, ficava meio que esquecido, né, meio que de lado, né? Então, era preciso superar esta visão, né? Assim, colocar também como sujeito ali principal o próprio Espírito Santo, né? Como nós vimos aqui, né, quem leu o Catecismo da Igreja, nós vimos aqui essa ação, né, do Espírito Santo na vida do homem, que diz assim: o Espírito Santo é o mestre interior, gerando o homem interior. A justificação implica a santificação de todo o ser. Então, é o Espírito Santo, né, o sujeito principal, que nos é dado, né, para nos ajudar, para nos fazer compreender o sobrenatural, né, a ação de Deus na vida do homem. Então, a questão que ficou suspensa foi, a respeito disso, foi sobre a liberdade, né? Então começaram a questionar, mas aí o homem, né, com esse conceito de graça, é livre? Ele tem essa liberdade para escolher se realmente quer Deus ou se não, né? Começaram a questionar a respeito dessa graça, né? Dessa qualidade do homem, dessa disposição do homem, né, para Deus. E aí o concílio, né, foi começando, né, a estudar isso, o Concílio de Trento, e chegou à conclusão, né, de que esse é um pensamento negacionista, né? De maneira nenhuma a igreja estava negando a liberdade do homem. Então, da onde partia este conceito, estes questionamentos, né, sobre a liberdade do homem e a graça? Partiam dos próprios protestantes, né? A reforma protestante já estava ali no tempo medieval, né, que criticavam também a escolástica, a teologia daquele tempo. Então os próprios reformadores protestantes, eles começaram a questionar sobre a liberdade do homem e negavam, né, esta liberdade, né, na doutrina da graça. E por que eles negavam, né, essa questão da liberdade do homem? Porque eles reduziam, né, a graça a uma fé fiducial, uma fé confiante, né? E insistiam muito que a corrupção pecaminosa da natureza humana ela não poderia ser reparável com graça nenhuma, né? Nem mesmo com o batismo. Então eles negavam a graça batismal. Então o homem, ele nasceu no pecado e permaneceria pecado, não poderia ser santificado. Por isso que eles não acreditam na santidade, né? Então, para eles, santidade não existe. Só Deus é santo. O homem nenhum pode alcançar a santidade que Deus nos pede. Então, para eles, a corrupção do homem, a corrupção pecaminosa, permanece no homem, mesmo que ele seja batizado. Esse pecado não é remitido, né? Então, ele continua sempre sendo um pecador. Daí o Concílio de Trento entra, né, nessa questão aí, porque ele disse: não, o batismo reconcilia o homem com Deus, né, tira o pecado, e depois, né, pelo batismo, o homem torna-se uma nova criatura em Cristo. Então é restituído para ele novamente aquela graça santificante, aquela graça perdida, né, pelos pais. E esta graça é uma abertura para outras graças, né, a graça atual. Então vamos ver todas as outras graças aí
para que ele possa ter força para lutar contra a sua inclinação ao pecado, contra a inclinação ao mal. Não, então, o batismo nos perdoa, nos tira o pecado, né? Mas, porém, fica aquela inclinação ao mal, né? Aquele desejo que nós temos de ser atraídos, né? Aquela atração pelo pecado, pelo mal, é consequência do pecado original. Então, o pecado original nos é tirado, né, pelo batismo, porém fica essa concupiscência, né, essa inclinação, esse desejo, né, ao pecado. E então o Conselho define assim, né, enquanto que os próprios reformadores, os próprios protestantes negavam, dizendo que não, o batismo não tira o pecado, o homem não pode se santificar, e porque a sua natureza está, né, corrompida. São Tomás de Aquino, depois ele vai questionar esse tipo de pensamento. Ele diz assim que se, né, a graça de Deus não é tão poderosa assim, né, se o dom de Deus dado ao homem não é tão não é capaz de tirar o pecado do homem, né, então o próprio poder de Deus é diminuído, é violado. Então, São Tomás de Aquino condena esse pensamento dizendo: se Deus não pode remeter, perdoar os pecados, então ele não tem poder. O poder dele é inferior ao próprio pecado, né? Então ele condena esse tipo de pensamento porque reduzia, diminuía o poder de Deus em tirar, em salvar o homem e dizendo, né, que o poder de Deus é sim superior ao pecado, é capaz sim de salvar o homem, enquanto que os protestantes diziam, quando afirmavam, né, que o homem continua sempre pecador, sempre com essa natureza pecaminosa e que não poderiam ser perdoados. Então era diminuir realmente, e né, ainda porque eles ainda continuam afirmando a mesma ideia, né, diminuir, reduzir o próprio poder de Deus em salvar o homem e o conduzir à sua finalidade original, que é o próprio Deus. Então, essa questão da liberdade, né, o Concílio de Trento já define, né, que o homem, na sua liberdade, ele tem essa disposição sim para Deus, então, mas ele é livre para escolher, é livre para aceitar essa disposição para Deus ou não. Então, após muitas discussões sobre a graça e sua ação na vida interior do homem, se chega à recuperação de um terceiro elemento, né? Que nós vimos dois elementos, né? A graça, né, como auxílio, como socorro, né, e depois a graça como a divinização nos padres, né, da igreja, né, e aqui chega a graça de divinização nos padres da igreja, né, e depois recuperada também mais adiante, ela é o Espírito Santo, né? Que é o terceiro elemento, né? Então, nós temos os três elementos, né? A graça como auxílio, socorro, a graça habitual e agora a graça, né, increada, que é a divinização, né? Então, o Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo na vida do homem. E essa terceira ação, né, esse terceiro elemento da graça, encontrada na leitura dos padres gregos, nos é apresentada como, depois nós vamos ver na teologia contemporânea, moderna também, como a inabitação, né, do Espírito Santo. Daí vem aquele termo, né, do homem ser habitado pelo Espírito Santo, que é o que nós veremos, né, mais adiante, porque a partir desse terceiro elemento, a ligação, né, com a espiritualidade se torna mais forte, porque vai ser a partir daí dessa inabitação do Espírito Santo, da Trindade no homem, que nós vamos compreender o que realmente é a vida espiritual.
Então a todos, bom estudo, fique com Deus, até mais tarde.